Quem não conhece o famoso Sr. Spock, da clássica Jornada nas Estrelas? Pois é, veja agora quem trouxe para o português as sábias palavras de Spock. Bom, gente, eu estou aqui com o Márcio Seixas. O Márcio é dono de uma das vozes mais bonitas e mais conhecidas do Brasil. É nosso colega aqui no USA. E ele também é a voz brasileira de um personagem que vocês conhecem muito bem, o Sr. Spock, da série Jornada nas Estrelas, a série clássica. Tudo bem, Márcio? Tudo bem, Nestor. Como é que você vai? Bem, e você? E lógico, um efeito com essas proporções inexplicável por quaisquer leis físicas estabelecidas que eu conheça. Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho como é que você foi parar na dublagem. Como é que aparece um dublador? Como é que surge um dublador do seu porte? Nestor, eu comecei na dublagem em 1973, atendendo a um convite, a um chamado no jornal. Se você tem boa voz, tem boa leitura, a empresa Herbert Richards está oferecendo chance para novas vozes, para formar profissionais. E eu me candidatei com 336 ou 333 candidatos. Tive a sorte de, na peneirada, peneirando, ficar lá entre os 16 selecionados. E desses 16, 14 desistiram. E ficamos eu e um colega chamado João Jaci, que depois se afastou da dublagem, e eu permaneci numa profissão. Você já trabalhava com voz nessa época? Trabalhava em rádio, trabalhava na Rádio Jornal do Brasil. Comecei a trabalhar lá no FM à noite e durante o dia trabalhava em dublagem. E sempre apaixonado pela atividade. Cada dia um personagem diferente, cada dia uma emoção diferente. E é isso. Eu trabalho em rádio, eu trabalho em gravação de comercial, gravação de vídeo, mas a minha atividade, mesmo a que eu gosto, a que me emociona, a paixão que eu tenho, é a dublagem. E como é que você justifica essa paixão? Por que essa paixão específica por um trabalho que muitas vezes é considerado anônimo, né? As pessoas conhecem muito poucos dubladores. Não só anônimo, mas combatido por preconceito, né, Nestor? Infelizmente, há muito preconceito contra a dublagem no Brasil. Não de uma forma genérica, uma coisa setorizada. Um nichozinho da intelectualidade, aspas, contra a dublagem. Mas a paixão pela dublagem vem pela emoção que eu vivo. Quando eu saio daquela porta, entro numa outra porta, vou viver um padre. Saio dali, vou viver um bandido. Dali, vou viver um policial. Essa diversidade de sentimento, de emoção, é muito gostosa. Eu não sei o que me espera. Bem típico, capitão. Como é que é fazer o Spock? O que o Spock trouxe para você? Spock foi a coisa mais difícil que eu fiz na dublagem. Eu, às vezes, costumo dizer que ter dublado Hall do filme 2001, o computador Hall do 2001, do Stanley Kubrick, foi a coisa mais difícil, mas não foi não. Spock foi a coisa mais difícil. Eu levo a minha profissão com muita seriedade, com muita consciência, mas quando eu cheguei à VTI para dublar o Spock, eu levei um susto. Eu fiquei muito assustado. Eu me considero um profissional seguro, eu sei o que eu estou fazendo, mas a partir do momento que eu comecei a dublar o Spock, Nestor, eu levei um susto por causa dos trackers. Quem pensa que é um grupo de pessoas alienadas está enganado, porque são pessoas muito inteligentes, são universitários, são pessoas que trabalham, né? Eles são pessoas muito sérias. E eu percebi que estava lidando com gente muito séria. E aí eles ficavam na técnica, me olhando dublar. E eu falei, Deus do céu, eu acho que se eu fizer uma vírgula fora do personagem aqui, eles vão me arrancar o pescoço fora. É uma grande responsabilidade. É uma grande responsabilidade. Então, durante o tempo que eu convivi com eles, foi uma das boas coisas da minha vida conviver com os trackers. Dublar o Spock foi muito difícil. Muito difícil. E como é que você sente a resposta deles para você hoje? Maravilhosa. Maravilhosa. A resposta que eu tenho, não só dos trackers, mas do público, por causa do Spock, é fantástica. Eu sinto um orgulho muito grande, vejo no olhar deles e nos gestos deles de carinho para comigo a aprovação do meu trabalho. E eu achei num determinado momento, Nestor, que eu falei, será que eu estou fazendo o trabalho certo? Mas eles diziam, não, você está indo bem, você está ótimo fazendo o trabalho, mantenha o que está aí. Mas eu fiquei muito assustado de ver como é que eles podem cultuar uma coisa com tanto carinho e com tanta responsabilidade. Não é uma coisa alienada, não. Sim. Eu aprendi isso. Afirmativo. E eu confesso que estou sem palavras.
Você pode contar pra gente quem é que você já fez, assim, que o público com certeza vai reconhecer imediatamente, se é que já não reconheceu? Os trabalhos que eu gosto muito são os trabalhos de Disneylândia, né, onde eu estou narrando desde 1975 as historinhas de Disney, trailers para Disney, audiocontos, DVDs, até making off agora, né? Disney também está fazendo isso. É o meu trabalho, mas é o da grande afetividade, são os trabalhos que eu faço para Disney. Mas tem outras paixões, como dublar, como ter feito os filmes bíblicos do Charlton Heston, como Ben-Hur, Os 10 Mandamentos, El Cid. Fiz toda a série do James Bond, fiz todos os personagens de James Bond. E o meu ator, né, que é a paixão que eu tenho por ele, pela uma gratidão que eu vou dizer isso sempre, a gratidão que eu tenho pelo ator James Garner. Em 1975, quando eu coloquei a minha voz no James Garner, no seriado Arquivo Confidencial, a minha vida mudou radicalmente depois do seriado Arquivo Confidencial. E eu tive o prazer de conversar com a maquiadora dele aqui no Brasil. E eu disse a ela, quando você voltar para os Estados Unidos, diga para o Jimmy que eu devo a ele, eu tenho uma gratidão de vida. A minha vida mudou a partir do momento que eu passei a dublá-lo. Você tem um projeto também, não tem, Márcio? Um projeto teatral envolvendo dubladores. Como é que é isso? Conta isso pra gente um pouquinho. É exatamente isso, de você conversar com uma pessoa. São as duas frases que eu mais ouço na minha vida. Eu conheço a sua voz. Ou, vem cá, como é a dublagem? Juntei os dois e, numa parceria com a minha colega Mariângela Cantu, desenvolvi um projeto que foi totalmente aprovado pelo Ministério da Cultura. O projeto se chama Eu Conheço Essa Voz. Como nós não podemos usar filmes americanos para poder levar para o teatro, para fazer um espetáculo, nós gravamos cenas estilizadas de cinema americano. Você tem um encontro inesquecível com 21 dubladores no espetáculo Eu Conheço Essa Voz. O mundo da dublagem revelado pela primeira vez em todos os detalhes. Eu Conheço Essa Voz. Um espetáculo que fica mais engraçado quando você participa. Num espetáculo de 2 horas de duração, nós mostramos como é a vida de um dublador, a partir do momento que ele entra até a hora que sai, até a entrega do filme. Um espetáculo muito divertido, só está esperando a montagem. Que maravilha. E com certeza vai ter público, porque as pessoas têm muita curiosidade, né, para saber como é o dia a dia de um dublador, como é que se dá o processo do trabalho. Tem alguma previsão de estreia para o espetáculo? Não, porque a captação de recursos é uma coisa muito lenta. Né? As empresas se retraíram muito, você faz uma visita, eles agendam uma visita, elogiam o trabalho, olha, mas não estamos verba nenhuma, está muito difícil levantar uma verba para um projeto cultural. Mas com certeza a gente torce para que ele saia, que saia logo e que a gente possa conferir em breve. O universo está salvo. Muito obrigado, viu, pelo convite a você e ao pessoal do USA, por essa chance da gente falar de uma profissão e de uma atividade tão anônima, tão escondida, tão valorizada sob outros aspectos, né? E tão escondida. Isso de vocês mostrarem o nosso trabalho, para mim é comovente. Eu agradeço muito essa chance. Obrigado mesmo por isso. Muito obrigado a você por estar aqui com a gente hoje. Por favor, imagina. Fascinante. Eu queria que você mandasse uma mensagem para as pessoas que estão te assistindo, se possível, como se fosse o Sr. Spock. Sim. Dar essa entrevista falando como dublador do Spock foi uma coisa lógica, mas ao mesmo tempo fascinante. Muito obrigado, Márcio. Obrigado você, Nestor. Bom, eu conversei aqui com USA. Márcio Seixas e eu espero você no USA. Obrigado.